Hebreus capítulo 9. Vamos lá? Muito bem. Verso 1, Hebreus capítulo 9, verso 1 diz assim: Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o santo lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, o qual pertencia a um altar de ouro para o incenso, e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, no qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança. E sobre ela os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora de maneira detalhada. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Louvado seja Deus pela sua palavra. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós queremos agradecer. O Senhor tem sido tão bom com cada um de nós, tão bom como com o seu povo reunido nesse lugar. Clamamos de maneira especial para que o Senhor fale a cada um de nós, nos alimente, nos ilumine, para que saiamos diferente do jeito que entramos, para que possamos ser renovados por dentro e por fora. E à medida que o nosso corpo pode se deteriorar, na verdade, a nossa vida espiritual se renova dia após dia. E que nessa noite seja um desses momentos de renovação. Renova a vida da sua igreja, é a nossa oração e clamor em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Eu estou conversando com os irmãos sobre particularidades da identidade cristã. Minha palavra hoje é bem curta e simples de verdade. Só para a gente lembrar da semana passada. Nós vimos que uma dessas particularidades diz respeito, eu já falei sobre, no verso 4, o maná, o bordão de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança. Já estudamos isso lá atrás. Já disse também, é bom a gente deixar claro para deixar registrado, que quando ele fala não falará de maneira pormenorizada ou detalhada, isso pressupõe que os irmãos lá conheciam de antemão os argumentos que estão sendo levantados. Então, falar alguma coisa para eles, ainda que não necessitasse obrigatoriamente de explicação, é diferente de falar para nós, que estamos bem longe de uma realidade como aquela. Nesse sentido, eu, mesmo sabendo que ele está fazendo uma comparação da nova aliança sendo muito superior à antiga aliança, que no devido tempo a gente vai demonstrar isso, eu falei na semana passada sobre o candeeiro, a menorá, aquilo que era a iluminação naquele momento. Nesse sentido, nós vimos a necessidade de iluminação, uma iluminação que demonstra o papel de cada um de nós, como era o papel da menorá, um lugar para iluminar. Obrigatoriamente, Jesus é a luz do mundo, mas isso não elimina a necessidade de nós sermos a luz do mundo. Nós precisamos, assim como Jesus Cristo, iluminar. Então, nesse sentido, nós vimos a obrigatoriedade de iluminar, mas iluminar sempre. Não pode iluminar hoje, amanhã não, dia sim, dia não, e assim sucessivamente. As particularidades dessa iluminação nós vimos, entre elas, iluminar é trazer clareza, por exemplo, é bem diferente de ter discernimento. Tem gente que tem clareza, mas não tem discernimento. Iluminar, como Salomão, mesmo depois de uma célere educação que Salomão teve. Então, nós vimos a necessidade de clareza, nós vimos a necessidade de apontar o certo e errado, apontar para aquele que é a luz e apontar de maneira verbal. Mas também vimos a diferença que iluminação é iluminar sempre, mas não é iluminar apenas. É que não há uma grande questão sobre transformação. E a gente jamais deve confundir a iluminação com transformação. A gente ilumina, mas a gente não transforma.
A gente não tem essa capacidade toda. Deus é quem tem essa capacidade de transformação. A despeito disso, todos nós precisamos ser verdadeiros luzeiros nesse mundo. Dito isso, e os detalhes eu expliquei na semana passada, hoje, continuando sobre as particularidades da identidade cristã, ainda que de maneira um pouco mais sucinta, eu queria falar sobre a mesa e a exposição dos pães. Então, na verdade, hoje seria mais ou menos assim. É um subtema, né? Lehem Hapanim, em direção a um novo jardim. Há uma clara necessidade de alimentação. Só para a gente ter uma noção, a palavra pão aparece na Bíblia 390 vezes. É muita coisa. 390 vezes aparece a palavra pão. Quando a gente lembra de Melquisedeque, que é superior à tribo de Levi, superior à tribo de Levi que estava contida em Abraão, que pagou o dízimo a Melquisedeque, reconhecendo a sua superioridade, nós vemos que naquele momento, está lá atrás, quando Melquisedeque, sacerdote de Deus, sendo superior, trouxe pão e vinho. Olha que interessante. Na verdade, o superior à tribo de Levi, superior aos sacerdotes, porque nós temos uma outra linhagem de sacerdote, que é Jesus Cristo, ele é quem traz o verdadeiro alimento de que nós precisamos. Lá no Novo Testamento, você vai se lembrar que depois da ressurreição, ele diz à mulher, diga lá aos meus irmãos que eu quero conversar com eles lá em Jerusalém, e diga a Pedro que eu preciso falar com ele. Eu fico imaginando a cena, Jesus ressuscitando e de todo mundo alegre finalmente, mas a galera dizendo, Pedro, ele quer falar contigo. É bem difícil. Certamente foi uma conversa difícil para Pedro. E quando os discípulos estavam pescando e não tinha absolutamente nada, Jesus estava lá na beira do mar com peixe e com uma alimentação pronta, mostrando que não só Melquisedeque, que apontava para Jesus Cristo, mas eles mesmos, antes de chegarem a Jesus Cristo, já tinham garantida a alimentação. Porque sempre a gente vai diante de Deus e a gente não leva nada para poder acrescentar a Deus, que Deus já não tenha preparado para acrescentar a nós. Então, nesse sentido, os pães da proposição demonstram e denotam a necessidade de uma alimentação constante. Diz o texto lá do Antigo Testamento, porás sobre a mesa os pães da proposição, que significa lehem hapanim, eu já explico, diante de mim de maneira perpétua. Você porá o pão da presença na mesa diante de mim de maneira regular. Está lá em Êxodo capítulo 25. Então, na verdade, não podia faltar pão. O pão era algo obrigatório. Eu gosto tanto de pão, que quando minha mãe era viva, ela deu para mim um quadro, Jesus é o pão da vida. É uma coisa muito boa. Eu tive que parar um pouco de comer pão, né? Eu gosto bastante de pão, mesmo solado, mesmo aquele que não deu certo. Pão é muito bom. Todos nós sabemos que ali tinham 12 pães, representando, obviamente, todas as tribos, representando o povo de Deus diante de Deus. E os pães eram colocados todo sábado, duravam uma semana, e no sábado seguinte, aqueles pães precisavam ser renovados. Depois que eles eram renovados, os sacerdotes podiam e deviam comer daquele pão. O pão, não o novo, mas o pão que havia sido renovado. Na verdade, isso demonstra a necessidade de que cada uma das tribos de Deus se alimentem de maneira constante na presença do Senhor. Todos nós sabemos que Jesus é o pão da vida. Ele é bem diferente do pão da proposição. Da preposição, não. É o pão da proposição mesmo, né? Jesus é o pão da proposição, é onde está sendo apontado para ele, e agora, finalmente, não há mais a necessidade de todo sábado trocar o pão. Porque o pão da proposição envelhecia, mas o pão vivo que desceu do céu não envelhece.
O pão da proposição tinha data de validade. O pão celestial, a data de validade é eterna. Não há mais necessidade de se trocar todo o sábado o pão da proposição. Nesse sentido, todos nós, ou todos os sacerdotes, sabendo disso, deveriam se alimentar desse pão quando esse pão era substituído. A validade do novo pão é eterna, a necessidade de cada um de nós também. A necessidade de alimentação constante não mudou. É impossível, irmãos, nós caminharmos diante de Deus sem nos alimentarmos de Deus. É impossível nós caminharmos diante de Deus sem nos alimentarmos de Deus. Jesus é uma demonstração, Jesus, o pão vivo que desceu do céu, o verdadeiro maná que alimenta, aquele que foi oferecido em favor de cada um de nós, que disse: quem de vocês me convence de algum pecado? Que foi concebido de maneira miraculosa, que cresceu de maneira esplendorosa a ponto de, com 12 anos, ensinar aos doutores da lei. Quando ele vai iniciar seu ministério terreno, tem uma manifestação que não houve em nenhum outro lugar. A pomba demonstrando que o Espírito estava sobre ele e uma voz descendo do céu. Se você ouve uma voz hoje do céu, então, se você literalmente ouve, você deve estar com algum problema, entendeu? Porque não é para a gente ouvir essa voz literalmente do céu. Mas apareceu naquele momento uma voz do céu. E graças a Deus, aquilo ali não tem nada a ver com uma imagem de Jesus Cristo, um amigo imaginário, porque aquela voz que desceu do céu foi uma voz pública. Todo mundo viu e ouviu. Então, Jesus, que é este camarada que se entrega na cruz do Calvário, sendo vazio de tudo, menos do Espírito Santo de Deus, é esse Jesus que, durante o ministério terreno, constantemente vai à presença do Pai para se alimentar. Vai na presença do Pai para comer. Ele que tinha o que oferecer, ele que não era pecador, ele que não tinha deficiências, vai constantemente diante do Pai para comer. Você imagina nós, pecadores, com a natureza pecaminosa, com uma guerra de paixões internas na nossa alma. Todos nós sabemos disso, como parece simples, deveria ser natural, mas como é difícil para cada um de nós constantemente estarmos diante do Pai, nos alimentando do Pai, conversando com o Pai, falando com Ele sobre as nossas inquietações, colocando diante do nosso Pai Celestial as coisas que nós entendemos que estão erradas. Algumas delas o Pai vai confirmar no nosso coração e outras delas o Pai vai desconfirmar e vai, na verdade, mudar o nosso próprio coração, porque, afinal de contas, a oração nunca serviu para mudar absolutamente nada em Deus. Deus não precisa de mudança. Nós é que chegamos diante de Deus para mudança ou para confirmação ou transformação. Mas nós precisamos constantemente, ninguém pode fazer isso no nosso lugar. Vocês não têm como, vocês podem orar por mim, vocês podem orar comigo, mas vocês não podem orar no meu lugar. Eu é que vou precisar orar. Os presbíteros precisam orar, os diáconos precisam orar, os líderes de departamento precisam orar, o pessoal do Ministério de Música precisa orar. Obrigatoriamente, nós vamos precisar ir diante de Deus para nos alimentar. A gente percebe quando alguém começa a ficar desnutrido. A gente percebe quando há um murchamento da alma. A gente percebe quando as pessoas não estão se alimentando. Por quê? Começa a tremer espiritualmente, começa a não ter forças para ir adiante, começa a entregar os pontos no meio do caminho. A única coisa que vai fazer com que haja todas as condições necessárias para que eu e você consigamos passar por esse deserto constantemente na presença de Deus, a despeito de todas as dificuldades que venhamos a enfrentar, será se nós nos apresentarmos diante do Pai para nos alimentarmos com o Pai e do Pai. Porque há uma necessidade, quando eu olho os pães da proposição, a exposição destes pães, que constantemente os sacerdotes se alimentavam, demonstra que constantemente nós precisaremos nos alimentar, já que nós somos os novos sacerdotes, um povo, uma nação santa, sacerdócio real, somos todos nós. Então há necessidade de alimentação constante. A gente pode até preparar o café, mas pode até chuchar na sua boca.
mas você vai ter que abrir e comer. Sabe aquele negócio de que a gente fala com criança e você põe e ela não quer, e ela reclama, e abre a boca, e ela come chorando, come resmungando. Parece eu me lembro lá daquele desenho, onde a corrida maluca, lembra disso? Tinha um camarada que acho que o nome dele era Rabugento. Cara, meu Deus do céu, você dá comida, o cara tudo reclama. Tem filho assim, que você dá comida, ele reclama toda hora. Já é difícil ter comida, é difícil ficar convencendo o filho a comer. A gente sabe quando teve filho pequeno, como é difícil fazer os filhos comerem. Então, nós temos uma alimentação oferecida pelo pai, mas precisa ter uma voluntariedade no processo de alimentação individual. Todos nós precisamos ir. Filho, você precisa se alimentar do pai. Raíssa, você precisa se alimentar do pai. Luzinete, você precisa se alimentar do pai. Eu preciso me alimentar do pai. Todos nós precisamos nos alimentar do pai. Quando? Todos os dias. Se a gente não fizer isso, a gente vai ter dificuldades. A gente pode até fazer jejum de alimentação. Só cuidado, porque o próprio pai disse, quando a gente despreza tanto o alimento celestial, ele disse assim, haverá tempos em que eu mesmo vou deixar de dar alimento para o meu povo. Para quê? Para eles aprenderem aquilo que existe de importante. Sabe aquilo que os pais fazem com os filhos? Você não vai comer, não? Então tá bom. Então fica hoje e amanhã sem almoçar para você aprender. Aí daqui 2 dias, 3 dias sem almoçar, ele diz, não, qualquer coisa para mim tá bom. Nossa, isso aqui é arroz com ovo delicioso, esse feijão é uma maravilha. Isso. Por quê? Porque quando a barriga está cheia, goiaba tem bicho. A dificuldade nunca é da qualidade do pão. A dificuldade é se a gente está gripado e está sem sentir o verdadeiro sabor celestial. Então, a primeira coisa, claramente, é uma comida incessante. A segunda coisa é uma comida dependente. Eu usei essa expressão aqui. A expressão pães da proposição, na Bíblia, geralmente se traduz no hebraico por lehem hapanim. Por isso eu disse que hoje eu queria falar do lehem hapanim. Lehem hapanim significa literalmente pães do rosto. Significa literalmente pães da presença. Olha que interessante. O sacerdote se alimentava literalmente diante de Deus. Quando a gente se alimenta destes pães, do pão vivo que desceu do céu, a nossa comida diária literalmente é uma comida na face de Deus. Deus falava com Moisés como quem fala com um amigo, face a face. Quando nós nos alimentamos, você precisa ter isso em mente, que a alimentação literal que nós temos na nossa casa, nós estamos comendo diante de Deus. Quando nós orarmos, nós estamos orando diante de Deus. Porque Deus que vê quando nós estamos no nosso quarto em secreto e vai responder às nossas orações. Porque toda alimentação, ela pode ser individual, mas nunca é solitária. Uma alimentação na presença do Senhor. Eu fico imaginando que diante de Deus as coisas mudam. O sacerdote se alimentava diante de Deus, Deus mesmo disse assim, porás sobre a mesa os pães da proposição, Êxodo 25, diante de mim de maneira perpétua. Cada pão significando uma tribo de Israel, e, na verdade, os pães que ficavam diante daquele candeeiro, onde o candeeiro iluminava todas as coisas, inclusive os pães, provavelmente indicava a necessidade de dependência constante dos sacerdotes. Isso é uma questão interessante, viu, irmãos? Necessidade, a constante dependência dos sacerdotes. Eu já disse para vocês que uma das maiores dificuldades do povo de Israel no Antigo Testamento é que eles acreditaram no Deus libertador, mas não acreditaram no Deus sustentador. Morreram 1.200.000 pessoas, aproximadamente durante 40 anos, quase 90 pessoas por dia. O que significa isso? Que tem gente que acha que no início foi me ensinado desse jeito. Os pastores são os sacerdotes. Eles precisam se alimentar dos dízimos e das ofertas. E a gente passa um perrengue danado, uma angústia danada. Será que vai dar? Como é que faz para tirar isso? De onde que vem o nosso sustento? E uma das grandes dificuldades, quando eu fui para o seminário, era entender que eu precisava me alimentar diante da face de Deus dos pães da proposição. Uma alimentação constante.
A gente chorava. Até hoje, quando eu fico pensando assim, meu Deus, eu dependo da igreja, até o coração fica meio apertado, porque é estranho depender de Deus por intermédio da igreja. É estranho. Até hoje é uma luta interna sobre isso. Mas, já que a gente está vendo isso, não só sou eu que dependo de Deus por intermédio da igreja. Então, todos nós somos sacerdotes. Todos nós dependemos de Deus. Então, eu gostaria que você olhasse dessa maneira, de forma diferente, entendendo que o Leher Rapanim não é só para o pastor, o Leher Rapanim é para todos nós. Nós, é porque talvez muitos concursados aí ficam mais tranquilos. Parabéns ao Michel que passou, parabéns à Priscila que passou. A gente tem orado por vocês, louvado seja Deus pela vida de vocês. Então, para aqueles que passaram, fica um negócio mais tranquilo, né? Tá no concurso público, parece que por conta do concurso público a gente se esquece de que a alimentação vem de Deus. A nossa dependência sempre é de Deus. A gente precisa comer constantemente diante de Deus, mas a gente precisa comer dependentemente de Deus. Não diga o poder do meu braço e a força do meu braço é que me adquiriram riquezas, Deuteronômio 8. Antes se lembrará do Senhor teu Deus que nos dá força para adquirires riquezas. Então, na verdade, ele mesmo diz, Pedro, lá adiante, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, uma alimentação cotidiana, compartilhada, pura e não misturada. Aliás, essa é uma das razões pelas quais Deus colocou liderança no meio da igreja, para que não haja uma mistura do verdadeiro evangelho que deve alimentar a vida da igreja. Se houver essa mistura, a liderança da igreja precisa purificar isso e tirar isso do meio da igreja, porque isso prejudica. A alimentação começa a dar desnutrição. E a gente não pode permitir que essas coisas aconteçam. Me lembro de, nas minhas andanças por aí, um camarada disse que ia ficar rico vendendo café. Mas vendendo só café. Porque tem muita gente que, ao fazer café, põe um monte de coisa menos café. A pessoa coloca palha e coloca outras coisas que é melhor nem mencionar. E a gente toma um café misturado. Não toma café, eu estou pagando café, eu queria tomar só, café. Então, se a gente vem à igreja, e se nós somos a igreja, nós precisamos de nos alimentar só de pão. Um pão celestial, um pão puro, um pão sem mistura, um pão sem nada que acrescente ao pão ingredientes que não sejam celestiais e que, portanto, atrapalhem no nosso processo de desenvolvimento. Nós precisamos unicamente do pão puro do céu. E como é que a gente sabe que o pão puro do céu veio? Nós cantamos, vamos cantar de novo aqui no final, que é um reino eterno, firmado em misericórdia, justiça e bondade. As nossas ações precisam ser ações de justiça, de bondade e de misericórdia. Quando isso acontece, a gente percebe que existe alimentação dentro da igreja. Quando não acontece, aquilo que é o fundamento do reino eterno, a gente percebe que existe desnutrição no meio da igreja. Primeira coisa, então, é a alimentação incessante, a alimentação dependente, mas, por fim, a alimentação comunitária. Nós não fomos chamados para comer sozinhos. Essa é uma questão interessante. Hoje em dia tem isso muito forte, mas sempre houve essa tentativa de, durante a história da igreja, os sacerdotes comiam na única mesa. Eles não pegavam pão e iam para sua casa e comia lá sozinho. Tinha que comer no santuário. Era permitido comer os pães da proposição depois que esses pães eram trocados constantemente ao sábado, desde que se comesse só os sacerdotes dentro do santuário. O que significa que só pode comer o pão vivo que desceu do céu quem fez a sua pública profissão de fé. Uma alimentação incessante, dependente, mas uma alimentação conjunta. Nós não fomos chamados para fazermos a nossa tenda individual, de estarmos na nossa casa e construirmos o nosso castelo. Quando eu percebo esse movimento dos desigrejados, dentro da igreja tem um monte de gente desigrejada, porque quer construir o seu próprio castelo. Esse é um desafio grande, tá, irmãos? Nós somos chamados para comer juntos. Eu fico imaginando, quando está lá em casa, eu só tenho quatro pessoas, eu e mais 3, né?
Aí quando a gente fica meio assim, tem que comer junto, na mesma mesa. Aí o que dá vontade de fazer quando o negócio está meio esquisito assim? Dá vontade de comer na sala. Hoje eu não estou com muita fome. Eu vou comer no quarto. E a gente começa a inventar moda porque a gente não quer comer da mesa, na mesma mesa, na única mesa. Quando eu olho os pães da proposição, é um desafio de andarmos juntos. Misael mencionou hoje de manhã, o presbítero Misael, justamente daquela questão da união. Existe uma união, irmãos, que é inquebrável, não tem nada a ver com a gente, depende totalmente daquilo que Cristo fez por nós. Mas existe uma outra parte da união que Paulo diz que a gente deve trabalhar incessantemente para vivermos unidos. Para isso, tem muita coisa que precisa acontecer para a gente ter disposição no coração para comermos da mesma mesa. Tem muita gente que até come da mesma mesa, mas não come na mesma mesa. Nós fomos chamados para comermos da mesma mesa, do mesmo pão, na mesma mesa, na única mesa. Então, quando você olhar os pães da proposição, se perceba se você não está exercendo uma vida cristã solitária, o que é uma abominação. Porque a vida cristã diz que nós somos introduzidos numa família. E como família, a gente pode até se desentender, mas vai ter que comer junto. Vai ter que andar junto. Vai ter que se acertar junto. E vai ter que viver junto. Tá bom, eu fiz uma poesia aqui de novo. Fiquei empolgado, né? Vamos ver se dá certo. E eu termino aqui. Pastor poeta, né? Eu encerro a minha palavra com essa poesia, tá bom? Dizendo então que a gente deve comer incessantemente, comer dependentemente e comer comunitariamente. Cuidado para você não parar de comer, cuidado para você não comer independentemente de Deus, mas cuidado para você não comer independentemente de seus irmãos. A poesia, eu coloquei o nome assim, Lehem Rapanim, com Cristo em direção ao novo jardim. Diz assim: o pão sendo dado do céu celestial, o pão constante, alimentando de forma incessante, o pão milagroso, apontando para um sustento numeroso, o pão celestial, apontando para uma vida sui generis, uma vida ímpar, inigualável, admirável, sobrenatural, na verdade, excepcional. E o povo, os novos sacerdotes? O sacerdote recebendo do céu, mas ainda sob os olhos com um véu. O sacerdote repetidamente alimentado, sempre desnecessariamente inquietado. O sacerdote com milagres repetitivos não percebeu o céu se aproximando reiterativo. O pão chegou. O pão encarnou. O pão novamente falou. Falou como o antigo Lehem Rapanim. Os sacerdotes estavam novamente diante do rosto de Deus. Jesus é Deus. Jesus é o novo pão. Jesus é o novo Lehem Rapanim. Mas e agora? Agora o povo, todos os sacerdotes, todos devem comer. Comer incessantemente? Sempre. Comer dependentemente? Sempre. Comer comunitariamente? Sempre. Mas essa comida aponta para determinados cuidados. Não comer sozinho, não viver sozinho, não andar sozinho. Somos um povo, uma grande nação, todos devemos comer diante do Lehem Rapanim. Comer representa união, comer representa comunhão, comer representa abrir mão. Então, comer com os irmãos é necessário, comer com união é indispensável, comer com sensibilização é inevitável, comer da mesma mesa, comer na mesma mesa, comer na única mesa. Mas também comer com conscientização.
é inexorável, é impreterível, é irremediável. Mas comer com consciência de quê? De Cristo, o novo Lerem Rapanim, do povo, o velho feito novo, todo dia de novo, da igreja com todos os irmãos, vivendo a santidade cada vez com mais habilidade. Não se esqueça, o Lerem Rapanim foi moído para que o seu povo vivesse unido. O Lerem Rapanim perdoou a nossa ignorância para que o povo vivesse perdoando o ignorante. O Lerem Rapanim foi amassado para que seu povo não vivesse esmagado, nem muito menos esmagando. Então, o Lerem Rapanim amou de maneira incomparável, para que seu povo pudesse viver de maneira inigualável. Viver com os irmãos, viver verdadeiramente como uma família, viver como um oásis em meio a um deserto, viver como um luzeiro no meio da escuridão. Mas nunca de maneira solitária, mas sim sempre com seus irmãos. Como isso é possível? Com Cristo, o novo Lerem Rapanim. Nesse sentido, finalmente, estamos todos juntos saindo de um velho deserto. Com Cristo, novo Lerem Rapanim, vamos todos juntos em direção ao novo jardim. Então, comamos incessantemente sempre, comamos dependentemente sempre, comamos comunitariamente sempre. Com Cristo, o novo Lerem Rapanim, vamos todos juntos em direção ao novo jardim. Vamos orar? Queria pedir aí, pessoal do Ministério de Música vir à frente. Eu disse que hoje ia ser curtinho, tá bom? Espero que sirva para refletirmos sobre os desafios dos pães da proposição. Eles não estão lá à toa. E a gente precisa se alimentar dele nos dias de hoje. Vamos orar? Pai, obrigado. Obrigado pela tua palavra, obrigado pelos pães da proposição que lá atrás nos indicam uma nova direção. Louvado e bendito seja o teu nome. Sê conosco, Deus, em meio a esse imenso desafio de comer sempre. Se há alguém aqui que tem dificuldade de se alimentar do Senhor, dá graça. Desfaz as barreiras, desfaz a inquietude, coloca um coração manso para nos alimentarmos do céu no céu. Também, ó Deus, se existe alguma dificuldade para comer junto com os irmãos, dá graça em nome de Jesus. Nós não queremos comer só da mesma mesa, nós também queremos comer na mesma mesa. Ajuda-nos nesse sentido se tem alguém com dificuldades assim. Para que todos nós, como teu povo e rebanho do teu pastoreio, possamos experimentar o novo pão da proposição, demonstrando a nossa total dependência do Senhor. Nós somos dependentes de Ti, Pai. Tem misericórdia quando às vezes vivemos de maneira diferente disso. A Tua igreja é dependente do Senhor. O pastor é dependente do Senhor, mas os presbíteros também são. Os diáconos também são. A igreja toda também é. Na verdade, Pai, eu dependo do Senhor através da igreja. Mas, na verdade, os sacerdotes lá atrás comiam dos pães da proposição. Deus, eu também como do pão da proposição. Mas todos nós, como irmãos, também comemos. Todos nós também somos dependentes de Ti. Tem misericórdia quando esquecemos disso. Tem misericórdia quando achamos que apenas o pastor é dependente. A Tua igreja é dependente de Ti. Todos nós dependemos que o Senhor abra a mão e alimente a cada um de nós. Dá a paz que excede todo entendimento à nossa igreja. Dá a harmonia que excede todo entendimento à nossa igreja. Dá a satisfação de irmos na Tua presença todos os dias, ó Deus, nos alimentarmos do céu, para que a nossa igreja seja verdadeiramente celestial. Se tem alguém aqui, ó Deus, com dificuldades em relação a isso, ó Espírito Santo de Deus nos ajuda
para que possamos comer sempre, possamos ser dependentes sempre e possamos comer juntos sempre. Esse é o desafio e isso é o que aponta os pães da proposição. Para isso, nos ajuda a termos misericórdia como o Senhor tem de nós. Nos ajuda a termos amor como o Senhor tem de nós. Nos ajuda a renovarmos estas coisas na nossa alma como o Senhor renova em relação a nós todos os dias. Para que assim seja verdadeira a realidade de andarmos juntos todos os dias, comendo da mesa e na mesa. Se isso tem alguma dificuldade, que o Senhor tire tudo do nosso coração daquilo que não é seu e coloque o verdadeiro Lehem Rapanim dentro de nós, para que possamos fazer aquilo que Ele sempre fez. É a nossa oração, Pai, nessa noite, clamor em nome de Jesus.